Oséias capítulo 10. Israel é uma videira vazia que dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares. Como a bondade da sua terra, assim fizeram boas imagens. O seu coração está dividido, agora serão achados em falta. Ele demolirá os seus altares e destruirá as suas imagens. Porquanto agora dirão: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. O que então faria um rei a nós? Eles falam palavras, jurando falsamente, fazendo um pacto. Por isso, o juízo florescerá como cicuta nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven, pois o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes idólatras, que nele se regozijavam, por causa da sua glória que se apartou dela. Também será levada para a Síria como um presente ao rei Jareb. Efraim receberá desonra e Israel se envergonhará do seu próprio conselho. Quanto a Samaria, seu rei será desfeito como a espuma sobre a água, e os altos lugares de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos virão sobre os seus altares, e dirão aos montes: cobri-nos, e as colunas: cai sobre nós. Ó Israel, pecaste desde os dias de Gibeá, ali permaneceram a batalha em Gibeá contra os filhos da iniquidade, não os alcançaram. Está em meu desejo castigá-los, e os povos serão reunidos contra eles, quando os prenderem por causa da sua dupla transgressão. Efraim é como uma bezerra que é ensinada e ama trilhar o grão, mas eu passei pela formosura do seu pescoço. Eu farei Efraim cavalgar. Judá lavrará, e Jacó lhe desfará os torrões. Semeai para vós em justiça, ceifai em misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor até que venha e chova a justiça sobre nós. Lavraste a maldade, colheste a iniquidade e comestes o fruto de mentiras, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus homens poderosos. Portanto, um túmulo se levantará entre o teu povo, e todas as tuas fortalezas serão destruídas. Como Salmã destruiu a Bet-Arden, no dia da guerra, a mãe foi despedaçada sobre os seus filhos. Assim vos fará Betel por causa da vossa grande maldade. Em uma manhã, o rei de Israel será totalmente destruído. Capítulo 11. Quando Israel era criança, eu o amei, e chamei o meu filho para fora do Egito. Porque eles os chamavam, assim saíam de diante dele, sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Também ensinei Efraim a andar, tomando-os pelos seus braços, mas não sabiam que fui eu quem os curou. Atrai-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei alimento. Ele não retornará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque se recusam a retornar. A espada permanecerá sobre as suas cidades, e consumirá os seus ramos e os devorará por causa dos seus próprios conselhos. O meu povo é inclinado a desviar-se de mim, embora chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como desistiria de ti, ó Efraim? Como te libertaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como poderia tornar-te como Zeboim? O meu coração se volta dentro de mim, meus arrependimentos são acendidos juntos. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei a destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, e não entrarei na cidade. Eles andarão após o Senhor, ele rugirá como um leão. Quando rugir, então os filhos tremerão desde o oeste. Eles tremerão como um pássaro vindo do Egito, e como uma pomba da terra da Síria, e eu os colocarei em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentiras, e a casa de Israel com engano.
mas Judá ainda governa com Deus e é fiel com os seus santos. Capítulo 12. Efraim se alimenta de vento e segue o vento leste. Multiplica a mentira e a destruição diariamente. Fazem pacto com os assírios e o azeite é levado ao Egito. O Senhor também tem uma controvérsia com Judá e punirá Jacó segundo os seus caminhos. Segundo as suas obras, ele o recompensará. No ventre, pegou seu irmão pelo calcanhar e em seu vigor teve força com Deus. Sim, ele teve força sobre o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Ele o achou em Betel e ali falou conosco. Sim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Portanto, converte-te a teu Deus, guarda a misericórdia e o juízo, e espera em teu Deus continuamente. Ele é um mercador, as balanças do engano estão em suas mãos. Ele ama oprimir. E Efraim diz: contudo, tornei-me rico e tenho adquirido para mim bens em todo o meu trabalho. Não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tabernáculos, como nos dias da festa solene. Eu também falei pelos profetas e multipliquei as visões e usei parábolas pelo ministério dos profetas. Existem iniquidades em Gileade? Certamente eles são vaidade. Sacrificam bois em Gilgal. Os seus altares são como montões nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para o campo da Síria e Israel serviu por uma esposa. E por uma esposa cuidou de ovelhas. Mas por meio de um profeta, o Senhor tirou Israel do Egito e por um profeta ele foi preservado. Efraim o provocou a ir amargamente, portanto deixará ficar o seu sangue sobre ele e o seu Senhor o recompensará pelo seu desprezo. Capítulo 13. Quando Efraim falou tremendo, ele se exaltou em Israel, mas quando pecou em Baal, ele morreu. E agora eles pecam cada vez mais e da sua prata fizeram uma imagem de fundição e ídolos segundo o seu próprio entendimento. Todas obras de artífices, dos quais dizem, os homens que sacrificam beijem os bezerros. Por isso, eles serão como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo passa. Como a palha que o redemoinho lança do chão e como a fumaça da chaminé, todavia, eu, o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, e não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador além de mim. Eu te conheci no deserto, na terra de grande seca. Segundo o seu pasto, assim eles se fartaram. Estando fartos, o seu coração se exaltou, por isso se esqueceram de mim. Portanto, eu serei para eles como leão, como um leopardo, espreitarei junto ao caminho. Eu os encontrarei como uma ursa que é despojada de seus ursinhos, e lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como um leão, os animais do campo os despedaçarão. Ó Israel, tu destruíste a ti mesmo, mas em mim está a tua ajuda. Eu serei o teu rei. Onde está o ouro que te salvará em todas as tuas cidades? E os teus juízos, dos quais disseste, dai-me rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira e tirei-o no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está escondido. As dores de mulher de parto lhe sobrevirão, ele e o seu filho insensato, pois é tempo dele não se demorar no lugar de onde saem os filhos. Eu os redimirei do poder da sepultura e os resgatarei da morte. Ó morte, eu serei as tuas pragas. Ó sepultura, eu serei a tua destruição. O arrependimento está escondido dos meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre seus irmãos, um vento leste virá, o norte do Senhor subirá do deserto, e a sua nascente se tornará seca, e a sua fonte
se esgotará. Ele destruirá o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria se tornará desolada porque se rebelou contra o seu Deus. Eles cairão à espada, seus filhos serão despedaçados e as suas grávidas serão cortadas ao meio. Capítulo 14. Ó Israel, converte-te ao Senhor teu Deus, porque caíste pela tua iniquidade. Tomai convosco palavras e converte-te ao Senhor, diz a ele, tira toda iniquidade e nos receba graciosamente. E ofereceremos os novilhos dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e já não diremos mais a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, porque em ti o órfão encontra misericórdia. Eu sararei a sua apostasia, eu os amarei voluntariamente, porque a minha ira se apartou dele. Eu serei como o orvalho para Israel, ele crescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o Líbano. Os seus galhos se estenderão e a sua beleza será como a da oliveira, o seu perfume como o do Líbano. Os que habitam debaixo da sua sombra retornarão, eles serão vivificados como o grão e crescerão como a videira, e o seu aroma será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido e observado, eu sou como o abeto verde, de mim é achado o seu fruto. Quem é sábio para que se entenda estas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão.